Bom, pessoal, então, boa noite a todos, tá? Como é que vai ficar a questão de prolongar o curso? Bom, eu vou prolongar o curso até terça-feira, tá? As pessoas que não puderem assistir às aulas até segunda ou terça. Na segunda-feira eu tomo uma decisão é, em relação a isso e a gente pode até começar a conversar sobre outros assuntos, né? Eu tenho algumas ideias aí para trocar com vocês. As pessoas que não puderem, né, assim, podem assistir as aulas depois no YouTube e tudo mais, e não tem problema nenhum, tá? Só- Eu vou pedir só aí pro pessoal que está com o microfone ligado para que desligue, tá? Para não atrapalhar a aula. Bom, como ontem a gente conversou sobre a questão de vigas, flexão e vigas, tudo mais, e tem algumas pessoas que ainda não viram esse conteúdo, tá? O que é que eu vou fazer? Hoje eu vou dar uma geral sobre o comportamento de, de vigas de concreto armado, para que servem as armações, né, do concreto armado, que a gente sabe que a armação longitudinal ela tem uma função, a armação transversal, que é o estribo, ela tem outra função, e eu gostaria de conversar sobre isso hoje com vocês, tá? E depois, Nara, né? Obrigado aí também por ter desligado. E eu vou conversar sobre isso com vocês hoje, tá? Para o pessoal que não viu, ver agora aqui durante o curso, como a gente vai ter um pouco mais tempo para estar prolongando aí o curso, então eu vou ter a aula de hoje para a gente conversar bem sobre isso, tá? Se der tempo a gente volta para o projeto. E é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que foi visto ontem, pode falar, né? Algumas pessoas já me perguntaram em relação à atividade, eu ainda vou colocar no YouTube, que eu não consegui hoje, né? Hoje eu estava com outras atividades também e estava sem acesso à internet. E é isso, tá? Eu vou partilhar o ecrã e utilizar aqui o Python, né? Porque eu acho que essa dinâmica está funcionando bem. Porque quem me conhece sabe que minhas aulas, a maioria, principalmente as de estruturas, eu gosto muito de fazer ela no quadro, tá? Eu não gosto muito de slide e tal. Porque eu acho que você fazendo a construção lá da sua explicação junto com o raciocínio é melhor para aprender. E o que a gente tem mais próximo do quadro branco é essa ferramenta aqui, que inclusive eu gostaria de saber se todos estão vendo. Quem puder ligar o microfone rapidinho somente para me confirmar isso. Eu tô vendo. Tranquilo, né? Pronto. Então, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? Comportamento de vigas de concreto armado, tá? Armado. Lembrando que o concreto armado, como eu já disse para vocês, ele é um tipo de material, comportamento de vigas de concreto armado. Ele é um material que é muito utilizado, né, na nossa profissão, tá? E basicamente quem tem conhecimentos para tratar de concreto armado são as pessoas que estudaram concreto armado ou o próprio concreto. Tem várias peculiaridades, tá? São comportamentos de vigas de concreto armado. Como é uma viga de concreto armado? Isso aqui nós já vimos, tá? Nós temos a nossa viga e ela tem a sua armação, tá? Essa armação, eu estou desenhando a viga de lado, tá? Então essa armação aqui, ela é chamada de armação longitudinal, que seria essa armação nesse sentido, tá? A gente tem a armação longitudinal superior e a armação longitudinal inferior, composta, né? Se a gente tivesse fazendo um corte dessa viga, tá? Se isso aqui fosse um corte, o corte em geral eu faço ele maior, tá? Numa escala maior, então isso aqui seria o corte. Essa armação longitudinal, ela seria essa daqui, ó, tá? Essas duas daqui.
a de cima. 2 ou 3 ou 4, depende muito, tá? Depende de quantas a gente colocar lá no nosso projeto. Então aqui, ó, eu vou dar um exemplo de 2 em cima. Esse aqui é o mais comum, né? O que a gente tem o costume de ver por aí. E 2 aqui embaixo. Isso aqui é o que a gente chama de armação longitudinal. Nós temos também as armações transversais, tá? Transversais. Olha. E essas armações transversais, elas são chamadas de estribo, tá? Isso aqui são armações transversais ou estribos. É o nome desse tipo de armação aqui, tá? Vou copiar aqui, né? Vou botar aqui o desenho para vocês entendam, tá? Aqui são os nossos estribos. E cada uma delas tem uma função, tá? Cada uma delas tem uma função na nossa viga. Elas não são colocadas aqui por acaso. Lembrando que o concreto, tá? O concreto, deixa eu fazer. Aqui um pedacinho de concreto, tá? Concreto simples, concreto, tá? Ele tem boa resistência à compressão e péssima resistência à tração. Isso aqui é o concreto. Isso aqui é uma característica lá do concreto que vocês precisam saber utilizar isso aqui, tá? Então, o que é que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer o seguinte, para o pessoal aí mais novo na área de construção, os alunos estão começando agora, né? E se você pegar o concreto e aplicar, uma carga que faça com que ele fique comprimido, que ele se encurte, tá? O que é isso? Você aplicou essa carga, depois que você aplica essa carga, o que é que acontece com esse material? Ele vai comprimir, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar menor, você vai aplicando a carga. Tem alguma regra que diz o espaço de um estribo para o outro? Tem. Eu vou explicar isso aqui hoje para vocês, tá? E, então, para isso aqui, o concreto, ele é muito bom, tá? O concreto, ele é muito bom. Essa situação aqui, o concreto é bom. Só que você também pode pegar o concreto e tracionar ele, tá? Isso aqui é a compressão, tracionar. O que é tracionar? É fazer o esforço aqui de forma invertida. Ó, se você tem o concreto e você traciona ele, tá? Aplica uma carga nesse sentido, o que é que vai acontecer com o meu material? Diferente da compressão, quando essa tração tiver com a carga bem pequenininha, né, que você vai botando a carga e a carga vai crescendo, tá? Ele vai, ó, pera aí, vou mudar isso aqui, ele vai romper, tá? Não sei por que tá ficando dessa cor. Quando você bota essa carga aqui de tração, seu concreto ele rompe, tá? Isso aqui é a fissura, isso aqui é a tração. Pronto, aqui é a resistência do concreto. Já o aço, tá? Eu tenho aqui uma barra de aço agora.
aqui eu tenho uma barra de aço estrutural, tá? Uma barra de aço estrutural. E essa minha barra, tá? Olha, vamos lá, essa minha barra. Eu posso colocar aqui as mesmas cargas, né? Eu posso colocar uma carga de tração ou de compressão. Aqui. E também posso colocar uma carga de tração, tá? Tração, vamos lá. Só inverter aqui. Ó, essa carga aqui. E essa carga aqui, tá? O que é que acontece quando eu comprimo essa minha barra de aço aqui? O que é que acontece? Vocês aí. O que é que vai acontecer com minha barra? Ninguém tem nenhum palpite? Entortar. Tá? Flambar, não? Isso, flambar. Exatamente. Barra e ela vai flambar, não é isso? Por que ela flamba? Por causa da compressão e devido a ela não ter nenhuma estrutura, que nem os estribos, para evitar a flambagem. Exatamente, porque ela é uma estrutura muito esbelta, tá? Ela tem um apoio aqui e aqui, ela flamba porque ela é muito esbelta. A relação, tá? Entre a altura e a espessura dela é muito alta. Se fosse uma barra, tá? Se fosse uma barra de aço desse tamanho aqui, né? Se fosse uma barra desse tamanho, veja, a área é a mesma, né? Lembrando que a área é o que define a resistência da gente. Mas se fosse uma barra desse tamanho, ela ia ser uma barra curta, não ia ser uma barra esbelta. Então iria acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com o concreto. Ela ia, ó, comprimir, tá? Então as barras de aço, apesar de ser muito resistentes, elas têm essa dificuldade aqui, tá? Enquanto o concreto ele é bom para compressão, até porque o concreto ele não vai ser esbelto, ele é ruim para tração, tá? Ele é ruim para tração, então a gente não usa ele para tração. O aço ele já é diferente, ó. Quando você comprime ele, ele é um material que se comporta bem, tá? Ele é um material que se comporta bem na compressão, tá? Já quando você traciona o aço, o que é que acontece? Tá? Ou ele é um material que se comporta mal para a compressão. Tá? O aço ele é ruim para compressão por causa disso aqui que acontece, que se chama flambagem. Então, para a compressão, o aço ele é ruim, tá? Diferente do concreto. Já quando você traciona uma barra de aço, se você pegar um arame, por exemplo, e traciona ele, o que é que vai acontecer com ele? O que é que acontece com o arame? Acontece isso aqui, ó. Quando você traciona um arame, ele não vai se romper desse jeito. O que é que ele vai acontecer? Ele vai se alongar bastante, tá? Isso aqui é um alongamento, antes de romper. Então, um arame, ou uma barra de aço, né, ou qualquer outro material metálico, ele é um material que ele é muito bem utilizado para tração, tá? Para tração. Então, ontem, né, o que a gente estava conversando era a questão de flexão em vigas, tá? Ontem a gente estava conversando a parte de flexão em vigas,
que eu vou repetir rapidamente hoje aqui, porque eu acho que teve gente que ainda não viu esse conceito aqui, estudando aí na faculdade e tal. A nossa amiga Nara, né, tá aí no primeiro período. Deve ter outro, até alguns alunos do IF também que estão pagando resistência ainda, mas eu já tive algumas aulas com ele e os outros, né, o pessoal do médio aí. Então, flexão. Em vigas de concreto armado. Como é que ocorre a flexão em vigas de concreto armado? Vou reexplicar o que a gente viu. Professor, uma pergunta. O aço é como concreto armado, né? Boa resistência à tração e péssima resistência à compressão, é isso? Na verdade, veja, a resistência à tração do aço, da compressão do aço, é bom se a barra ela for pequena. Se for uma barra grande, a resistência é ruim, tá? Deixa eu só. Eu sempre utilizo muito o exemplo da régua, tá? Eu acho que eu já até usei com vocês. Eu tenho uma régua. Se eu comprimo a régua, olha o que acontece com ela, tá? Se eu traciono ela, muito pelo contrário. Se ela estiver torta, ela tende a ficar endireitada, como a gente chama, tá? Já se eu pego isso aqui e traciono, né? Imagine agora que ele não tem todo esse comprimento para eu comprimir. Eu quero comprimir agora só essa partezinha, né? Porque eu não vou quebrar a régua. Mas se essa régua tivesse quebrada e eu pegasse nessa ponta dela e nessa, quando eu empurro aqui, ó, eu estou empurrando, estou fazendo força, ele não está comprimindo, ele não está flambando. Ela tem uma boa resistência à compressão. Só que essa resistência não depende somente do material, depende também da geometria dele, tá? Dependendo do tamanho, ó, eu empurro aqui, vou empurrando, ó. Vai ficando mais difícil, ó, ela flambar. Ó, aqui já tá difícil, aqui já tá difícil, aqui já tá difícil. Por quê? Porque esse comprimentozinho aqui, ele determina um parâmetro que a gente chama de esbeltez, tá? Do elemento estrutural, que você vai ver em resistência dos materiais, concreto armado, principalmente estruturas de aço e madeira, que determina essa capacidade dele. Então, o aço, ele é bom a compressão, se não for uma estrutura muito fininha, assim. Ele é bom a compressão se eu tivesse um pedaço de aço grande, tá? Pronto. Então, aqui foi explicado. Flexão em vigas de concreto armado. Tá? Vamos lá para a gente só rever o que foi visto ontem. Imagine que aqui eu tenho a minha viga de concreto armado, ou uma viga qualquer, e eu aplico sobre ela um carregamento. Quando eu aplico um carregamento... Tá mostrando toda tela, viu, Vitor? Tá, foi mal. Compartilhar com vocês. Pronto. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma viga de concreto armado, tá? E eu aplico uma carga sobre ela. Quando eu aplico uma carga sobre ela, o que é que acontece? Tá? O que é que acontece? Minha viga, ela vai se deformar desse jeito aqui, ó. Tá? Ela se deforma desse jeito. Quando ela se deforma desse jeito, a gente viu ontem que se eu colocasse uma corda L aqui, de comprimento L aqui no meio, tá? Aqui. Fizesse um risco, tá? Fizesse um risco mesmo nela. Com LI. E aqui com LS. O que eu teria depois da flexão da viga seria isso aqui, ó. Aqui é o que eu chamo de linha neutra, tá? Por quê? Porque esse comprimento aqui ele não muda. Mas LI tem um valor maior do que o valor de L. E LS tem um valor menor do que o valor de L. Tá? Entenderam isso aqui? A gente já tinha visto ontem.
O que é que isso quer me dizer? Quer dizer que dessa linha aqui para baixo, minha viga sofre tração. Dessa linha aqui para cima, a viga sofre compressão. Isso faz com que aqui embaixo, como o concreto ele é ruim a tração, ó, a gente viu que o concreto ele é ruim a tração. Então, se fosse somente de concreto, tá? O que é que aconteceria? Ia aparecer fissuras, não é? Na verdade, ela ia quebrar, né? Quebrar tudo. Mas, assim, apareceriam fissuras até a zona de compressão, porque na zona de compressão, o concreto, ele tá tranquilo, né? Aí, o que é que eu faço? Ó, eu venho aqui e passo, tá? E passo uma barra, tá? Uma barra de aço. E essa barra de aço, né, ela está lá dentro da viga, ela não deixa com que isso aqui aconteça, porque o aço é bom para tração. O que é que o aço vai fazer? Ele vai impedir que essas fissuras aqui se formem. Ele vai conectar essa parte a essa daqui a essa, e assim sucessivamente. Todo mundo entendeu isso aqui? A gente já viu ontem, tá tranquilo? Como é que estão aí de entendimento dessa parte? Tudo ok, aqui só tá vendo o professor. Vitor, se você puder dar um esclarecimento no que tu falou em relação à área de ferro com a questão da tração que ela pode sofrer, eu não entendi bem. Como sabemos, eu tive a quantidade de ferro em relação à flexão da viga. A regra cálculo para saber isso, tá? Em relação a cálculo, aí vocês vão precisar realmente procurar os livros de concreto armado, tá? Porque a gente não tem como ver, a não ser que a gente faça outro curso somente explicando isso, tá? Pode ser feito. Aí a gente faz uma viga só, o curso todinho, e a gente explica. Porque vocês veem que uma viga aqui, a gente tem tanta coisa sobre ela, né, que... a gente termina até se empolgando, falando um monte de outras coisas. Ó, vamos lá. Além disso aqui, tá? Esse aqui não é o único efeito que ocorre numa viga de concreto armado, tá? Outro efeito que vai ocorrer na viga de concreto armado é esse aqui, ó. Aqui eu tenho meus pilares, tá? Vocês já estão acostumados aqui com o meu modelo. Então, quando eu carrego ele, né? Botei minha carga aqui. Além da flexão, vai ocorrer isso daqui, ó. Vão começar a aparecer fissuras, tá? Desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Professor, pode dar esse exemplo aí, o mesmo exemplo na questão da carga distribuída, porque aí está como concentrada, não é isso? Uhum. Vai ser do mesmo jeito, tá? Só... Deixa eu ver se eu acho uma viga aqui para mostrar. Pronto. Tá aqui, ó. Isso aqui é um ensaio de uma viga, tá? Deixa eu ver se tem um... Isso é um ensaio, tá? Numa viga. Que ensaio é esse? O pessoal faz as vigas lá em laboratório e começa a colocar carga nelas até elas se romperem totalmente, tá? Deixa eu ver se tem algumas fotos aqui que a gente possa ver. Aqui eles estão calculando a deformação dela, pelo que eu tô vendo. Mas aquela foto tá boa. Ó, o que é que acontece na viga, tá? As vigas, elas têm dois mecanismos aqui que elas vão começando a fissurar. É porque as fissuras, quando você faz o ensaio, você começa a riscar ela para identificar.
O primeiro são essas fissuras aqui que são provocadas pela flexão. A maior flexão ocorre no meio, tá? Então, aqui a gente tem justamente essas fissuras que vão só até o meio. E essas daqui, 45 graus, que elas estão partindo aqui do apoio. Ó. Você está vendo o apoio aqui, ó, o apoio delas. Elas partem do apoio. Por quê? Tá? Por quê? Aquele caso de lá é justamente o caso que você perguntou. Eu vou colocar a carga distribuída aqui. Vou colocar a carga distribuída. Quando você coloca essa carga aqui distribuída, o que é que acontece? Vai aparecer aqui uma reação nesse pilar, tá? Uma reação nesse pilar. E outra reação nesse pilar aqui. Quando você... vamos analisar aqui somente essa parte da viga agora. Imagina aqui que você tem essa carga daqui querendo fazer com que essa parte da viga vá para baixo e essa parte aqui querendo fazer com que a parte da viga vá para cima. Então, deixa eu pegar aqui, fazer um corte para a gente analisar somente essa partezinha. O que você tem aqui, tá? Nesse pedaço de viga, o que você tem aqui, tá? Apagando aqui, porque é justamente isso aqui, ó. O pilar, tá? Essa carga daqui, essas cargas, né, o conjunto de cargas, vão tender a... Bom, peraí. Imagina que eu estou dividindo minha viga em pedaços e ela vai tender a dividir minha viga desse jeito aqui, ó. Tá? Como assim? Essa parte da viga, ela vai tender a fazer isso aqui, ó. Se desprender dessa parte aí de cima, tá? Vou botar ela aqui, se desprender da parte de cima, tá? Então, o que seriam essas fissuras aqui? É como se essa viga no final, ela ficasse desse jeito aqui, ó. Peraí. Essa parte assim. Essa outra parte está se desprendendo dela. Essa outra parte está se desprendendo dela, tá? Essa outra parte aqui está tendendo a se desprender dela. Peraí. E assim sucessivamente, ó. Essa do meio fica assim, tá? E essas daqui vão ficando desse jeito. Onde é que essa tendência, esse corte, né? Isso aqui é associado ao esforço cortante, para quem já viu a resistência dos materiais. Mas isso aqui é como se essa carga também tivesse esse efeito de querer cortar, de querer fazer com que essas peças aqui elas caiam em relação a essas daqui. Então, com isso, primeiro começa aqui perto do apoio, porque o apoio é onde a gente tem essa concentração da reação aqui, né? A gente tem essa reação aqui, que concentra uma força muito grande aqui, querendo com que esse pilar vá para cima e que essa parte aqui vá para baixo. Então, a gente tem a concentração dessas fissuras aqui no apoio. Ó. Essas fissuras são pelo mecanismo de cisalhamento, que elas passam ao longo de toda a altura da viga. Ó. E essas daqui, que vão só na zona de tração, são por mecanismo de flexão. Então, as vigas, elas têm um comportamento... Ó, aqui está o cisalhamento. Aqui está um exemplo, um desenho, né? Ocorre a compressão, tá? A compressão, a tração aqui no meio e o cisalhamento, ele ocorre nessa direção. Deixa eu ver outro ensaio aqui de viga. O professor Marinaldo fez muito ensaio desse daqui. Aqui outro ensaio, ó. Tá vendo? Ó? É como se ela tendesse a desmontar, ó. Aqui você vai aplicando a carga, tá? E essa parte aqui ela vai querendo sair e essa daqui ficar. Ela vai fissurando desse jeito aqui todinho, ó. E aqui é justamente o mecanismo de flexão. Então, são dois mecanismos que eles
são trabalhados em conjunto. Nesse caso, ela rompeu totalmente a flexão, tá? Aqui ela veio se deformando, abriu a fissura, essa fissura foi subindo. Deixa eu ver uma viga que rompeu a cisalhamento. Tá? Isso aqui é um exemplo de cisalhamento também. Não é em vigas, mas é um exemplo. Fissura por cisalhamento, que o cisalhamento... Ó, essa daqui. Essa viga ela rompeu a cisalhamento, tá? Você pode ver aqui que predominantemente as fissuras de cisalhamento foi que fizeram ela romper. Do mesmo jeito dessa. Cadê? Essa daqui também. Fissura de 45 graus. Na prática, isso aqui é o seguinte. Você chegou lá numa obra, tá? Você chegou numa obra. Essa daqui, ó. Flexão, tá? Na prática é o seguinte. Você chegou numa obra, né? Analisou lá, vai ter as fissuras. Pronto, essa obra daqui, ó. De acordo com... Essas fissuras aqui, elas não são desse jeito na obra, não, tá? Elas só estão destacadas na imagem. Mas de acordo com o formato que a fissura tem... Deixa eu abrir. Enfim, não sei. Tá por aí. De acordo com o formato que a fissura da viga vai ter, você consegue saber qual é o problema que ela está sofrendo. Tá? Por exemplo, se você for reforçar a viga, você tem que saber por que ela está fissurando. Qual é o mecanismo de fissuração que está fazendo com que ela fissure. Tá? Alguém teve alguma dúvida em relação a isso? Eu queria saber em relação à pergunta do colega aí, Gabriel, que é em questão do ferro, né? O tipo de ferro escolhido pode causar isso aí ou evitar essa questão da flexão aí e trincadura e tal. Pronto, vamos lá. O que é que acontece, né? Esse ferro aqui, a gente tem que calcular ele para que ele aguente essa tensão de tração. Então, existem as contas, tá? Eu vou abrir um material aqui de concreto armado, porque eu, às vezes... Ó, porque não tem condições, né? Eu vou explicar para vocês por que não tem condições da gente. Esse material aqui é muito bom, Paulo Bastos de concreto armado. Veja só. Material, estrutura. Isso aqui tudinho, tá? Todo esse material aqui é só para entender. Ó, é um material longo, né? Tem um monte de páginas aqui, mas todas essas contas aqui, elas são para que vocês entendam a parte de flexão, tá? Então, por isso não tem como eu dizer para vocês como é que a gente faz as contas, porque vocês têm que saber todos esses conceitos, tá? O que é domínio de cálculo, tá? O que é uma tensão de deformação, tá? Prescrições para a viga, isso aqui tudo, ó. Tem um monte de conta que a gente tem que fazer, tá? Armadura mínima e máxima. E a parte de conta mesmo, ó, aquele é o detalhamento que eu vi com vocês, né? Tem que ter os espaços lá. E isso aqui, tá? É onde começa a parte de conta, tá? Você tem que calcular as tensões lá na sua viga, tá? Tem muita resistência dos materiais. Isso aqui tem muito a questão de resolução de sistema de equações, tá? Equações de equilíbrio, tá? E esses conceitos a gente não tem como ver no curso técnico. Tá? A gente até poderia fazer um curso somente para destrinchar todas essas contas. Mas são essas contas aqui que vão dizer a quantidade de aço que você vai precisar. Tá? Ó, todas essas contas aqui. Então, como é que calcula? Aí você tem que pegar realmente um material de concreto armado e ler ele, tá? Entender. Porque a gente não tem como colocar. Aqui tem um monte de exemplo, como é que se calcula essas armaduras, tá? Um monte de exemplo. E quem quiser saber como calcula mesmo, para achar quantas barras de aço precisa, aí vai ter que dar uma revisada em matemática, na parte de tensão, estudar, né? Então, assim, a gente consegue ver com vocês. Deixa eu ver aqui. A parte de vigas está bem aqui.
Pilares aí nem se fala, porque pilares eu só estou mostrando assim para não parecer que às vezes a gente não quer ensinar, tá? Mas é porque tem muita coisa, tá? Muita coisa que a gente precisa conversar para que vocês aprendam a calcular a viga, tá? Ô Victor, Oi. aqui, Gabriel. Eu perguntei isso porque eu acho que foi ontem que você mostrou aquela tabela com as vitórias dos ferros, entende? Aí, no caso, eu fiquei em dúvida qual era a relação daquelas áreas com a quantidade de ferro que a gente iria colocar no pilar. Eu vou explicar isso aí. Mas, A assim, minha dúvida é exatamente essa. mas assim, a questão de como você calcular mesmo, ó, isso aqui é como você calcula um pilar. Todo o procedimento tá aqui, tem que ler isso aqui tudinho, tá? E chega alguns conceitos aqui que a gente não vê, tá? Por exemplo, esses conceitos aqui de derivada, esse aqui é conceito de cálculo diferencial e integral. A gente não vê no curso, tá? Não tem condições de eu mostrar para vocês facilmente, né? Isso aqui são equações diferenciais, é um conceito matemático também de cálculo, né? Cálculo é uma área da matemática, tá? Tô só mostrando para, ó, tudo aqui envolve cálculo diferencial, toda a parte de função senoidal, tá? Muito conceito de trigonometria. E a gente não vê isso aqui no curso técnico por falta de tempo, tá? Por falta de tempo. Mas a questão de cálculo de pilares e vigas é bem complicada, assim. Existe questão de álgebra linear envolvida, tá? Então, eu posso passar o material para vocês, né? Quem quiser estudar e tirar dúvida, a gente tira. Mas eu estou mostrando a quantidade de contas para você calcular uma estrutura, tá? Mas, assim, os conceitos eu posso conversar com vocês, não tem problema. Quem quiser esses materiais começar a ler, vão começando a ler e tal, mas eu já digo, assim, né, para vocês que... Por isso que eu digo, tem que estar estudando sempre. Tem que estar estudando sempre. Quem trabalha com cálculo, né, tem que estar estudando sempre. Você nunca para de estudar. Aquilo que a gente está conversando com a Mâncio, tá? Bom, o que é que acontece aqui, tá? Ó, o que é que a gente faz para isso aqui não acontecer, né? Porque a gente não vai deixar isso aqui acontecer na viga. A gente deveria fazer... O que é a fissura? A fissura é uma tração. Perceba que nesse exemplo a tração está nesse sentido aqui, ó, tá? Ela está querendo separar essa parte dessa. Então o certo era a gente colocar uns ferros aqui, ó. Imagina aqui que o azul é o ferro. Era a gente colocar esses ferros nesse sentido, tá? Esses ferros nesse sentido e esses ferros nesse. Por quê? Porque quando eles tendessem a fissurar, o ferro pegava essa tração. Deixa eu ver se tem uma viga aqui com ferro inclinado. Tá. Fibo. Deixa eu ver. Eu vou voltar. Estribo inclinado de viga. Ó, o certo, essa daqui não está certo, não, esse aqui está errado. Ele está inclinando para os dois lados. O certo mesmo, tá, da gente armar uma viga, é você armar ela com os estribos inclinados. Eu acho que aqui ele está botando, tá não. Com os estribos inclinados. Em grandes vigas, a gente até faz isso. Que é uma, duas vigas, a gente projeta ela com estribo inclinado. Só que o que acontece? Por uma questão executiva, né? Alguns professores meus diziam que eram preguiça. A gente arma elas desse jeito, porque é mais fácil. Tá? Então, não é a forma mais eficiente, mas também serve. Por quê? Porque quando isso daqui for tender a se deslocar em relação a essa parte, né? Essa parte, por exemplo, em relação a essa, aqui vai estar o estribo. Então, o estribo ele vai estar passando e segurando uma parte na outra aqui, ó.
tá? É como se o estribo tivesse assim, ó. Então, o estribo, ele dá justamente essa segurada aqui, ó. Isso aqui eu estou deformando muito, tá, pessoal? Vocês. Então, o estribo, ele funciona como se fosse uma suspensão, tá? Uma armadura que ela suspende uma parte da viga em relação à outra, tá? O estribo, ele serve justamente para pegar essa tração que ocorre aqui. Então, aquelas vigas lá que a gente viu, fissura por cisalhamento. Ó, pronto. Essa fissura que ocorreu aqui é porque o estribo ele não está aguentando essa carga daqui. Aqui também, ó, tá vendo? O estribo aqui não conseguiu segurar essa parte da viga em relação à de cima. Uma coisa prática aqui em relação a isso é você chegar numa obra, olhar para uma viga, ela tiver uma fissura em 45 graus, você já sabe que o problema é com o cisalhamento. O estribo está mal dimensionado, tá? Então, para isso funciona o estribo. Todo mundo entendeu? Tá? Todo mundo entendeu essa questão? Derivada, isso é chato demais. Para quem trabalha com cálculo tem que gostar. Eu praticamente gosto muito. Tá? Então, algumas questões em relação ao estribo. Primeiro, tá? Se a fissura é uma fissura inclinada, tá? Aqui está a viga, a fissura ela aparece aqui. Eu tenho que ter o estribo passando no meio da fissura, tá? Não pode acontecer isso aqui, ó. Tá? Não pode acontecer isso aqui. Eu tenho ela passando e um estribo tá aqui e ele está muito distante do outro, tá? Por isso os estribos eles não podem ter qualquer espaçamento, eles têm que estar perto. Aí você percebe o seguinte, imagine que você tem aqui a viga, tá? Você tem a viga e a fissura tem 45 graus, tá? Isso aqui é a fissura. Se eu tenho aqui uma altura, por exemplo, de 30 centímetros, tá? Essa altura aqui. Como é que eu vou colocar um estribo aqui e outro estribo a 40 centímetros? Não tem como, porque essa fissura ela só vai ser pega pelo concreto e quando eu colocar minha carga, minha viga cai, tá? Então, eu tenho que colocar eles próximos, tá? E é assim, ó. Pronto, todo mundo entendeu isso aqui? Quero saber se vocês entenderam. Vou esperar aí o pessoal responder. Sim. Eu estou na dúvida ainda em relação ao que o Gabriel falou aí. A mesma dúvida dele é a minha. A questão dos ferros lá, que o professor mostrou aquela tabelinha ontem. Tá. A gente vai para aqueles ferros ainda, tá? Ó, aqueles ferros, eles entram mais ou menos aqui, ó. Eu tenho essa viga. E eu tenho essa viga. Digamos que eu coloquei uma carga aqui de 10 toneladas força. Tá? 10 toneladas força. O que é que vai acontecer? Vai abrir lá as fissuras, tá? Vai tender, né? Não vai deixar abrir, mas ela ia tender a abrir essas fissuras. E imagine que eu precisei colocar um ferro aqui, tá? Quando eu fiz minhas contas, eu precisei colocar um ferro com a distância de 20 centímetros cada um, tá? 20 centímetros cada um.
Coloquei um ferro de 20 centímetros cada um. Ó, coloquei aqui meus ferros, tá? Pronto, minha viga tá feita. Digamos que esse ferro aqui, ele vai ter um diâmetro igual a 5,0 milímetros e um espaçamento, né, que é a distância entre um ferro e outro de 20 centímetros. Tá? O diâmetro do ferro é o diâmetrozinho, espaçamento é a distância entre esse, assim sucessivamente. Pronto, fiz aquelas contas lá que eu mostrei para vocês e aconteceu isso. Só que imagine agora que minha carga ela não é mais uma carga de 10 toneladas força, tá? Gente, o que está acontecendo aqui? Minha carga agora, tá? Minha carga agora é o dobro, 20 toneladas força. Se eu colocar essa mesma quantidade de estribos que eu tenho aqui, minha viga vai suportar? Não. Não. O que é que eu tenho que fazer, então? Eu tenho duas opções. A primeira é colocar um ferrinho aqui, ó. Imagine que eu vou colocar um ferro. Tem que colocar reforço, né? Um ferro aqui no meio, tá? De cada uma. Eu estou aumentando a área, tá? Eu estou aumentando a área resistente, ó. O que é que está acontecendo? É como se essa parte aqui de baixo da viga tivesse pendurada pela parte de cima, pelos estribos, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a quantidade de suportes, tá? Imagine que isso aqui é como se fosse um monte de corda que está pendurando na parte de cima e na parte de baixo. Eu estou dobrando a quantidade delas por conta, né? Porque eu dobrei a quantidade de carga. Então, isso aqui eu estou aumentando a área, né? Eu estou aumentando a área. Que área seria essa, né? É como se eu estivesse dando um corte aqui agora, tá? Olhando para cima. O que é que eu vou ver? Eu vou ver a minha viga, tá? E aqui um monte de ferrinho, ó. Um monte de ferrinho. Um monte de ferrinho aqui, ó, né? Os estribos, né? O estribo passa de um lado, passa do outro. De um lado, do outro, de um lado, do outro. Eu tô vendo de cima, né? Tô dando um corte e olhando para cima. É como se isso aqui tudo, né? Fosse os meus estribos. Eu posso fazer isso, ou eu posso fazer outra coisa, tá? Eu posso fazer outra coisa. Que é, em vez de aumentar a quantidade de ferro, é aumentar o tamanho deles, tá? Eu vou ter a mesma quantidade, só que o meu ferro agora... Eita, o meu ferro agora ele não vai ter só esse tamanhozinho, ele vai ser um ferro mais grosso. Imagine que fosse um monte de corda, eu estou pendurando alguma coisa lá. As cordas chegam a um momento que ela não suporta mais, o que é que eu faço? Ou eu coloco uma corda mais grossa, ou eu aumento o tamanho das minhas cordas. Entenderam isso aqui? Sim. Isso aqui é exatamente aquele exemplo que eu dei ontem, tá? Isso aqui é exatamente aquele exemplo que eu dei ontem. Imagine aqui que eu tenho uma viga. Ó, tem uma viga. Tem um pedaço aqui, né? E eu aplico uma carga para lá e para cá. Um pedaço de concreto, né? Que eu disse ontem. O que é que vai acontecer? Ele vai tender a se separar. Se eu tiver algo, né? Eu tenho esse ferrinho aqui, ó, que está suportando. Só que agora eu cheguei e coloquei
duas vezes essa carga aqui, né? Eu coloquei duas cargas dessa. Aumentei essa carga. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho duas saídas. Ou eu aumento o tamanho desse ferro. Ou eu aumento o tamanho desse ferro. É uma das minhas saídas, né? Para duas vezes a área dele, que área é essa? Essa área daqui. Ou eu faço o quê? Coloco outro ferro. Esse conceito aqui da viga é exatamente o mesmo conceito do pilar. O que interessa é a areazinha de cada ferro desse. Tá? O que é que interessa se fosse uma corda pendurando, puxando, né? A corda é a mesma coisa, você está tracionando. É a área da corda, é a grossura dela, a espessura da corda, né? Ela que vai dar o limite de resistência, entendeu? Ficou claro isso aqui para vocês? Agora? Sim. Quem não entender pode falar, tá? Que a gente vai ter tempo para conversar sobre essas questões. Todo mundo entendeu? Pronto. Então, esses conceitos são os conceitos que eu queria ver com vocês hoje. A questão de cisalhamento e a questão de flexão em vigas, tá? Então, essa questão aqui, o diâmetro e o espaçamento. O diâmetro e o espaçamento do meu estribo é quem define a resistência dele. Quanto maior for o diâmetro do estribo ou o espaçamento do estribo, mais resistente ele vai ser. Se eu aumentar o diâmetro e o espaçamento, né, imagina aqui, ó, diminuir o espaçamento, né, aumentei o diâmetro, coloquei estribo bem grosso com espaçamento, ele vai aguentar uma carga maior, tá? Tranquilo, todo mundo entendeu isso aqui? Os meninos ainda ficou alguma dúvida lá em relação ao ferro? Não sei se eu respondi, tá? Mas se eu não respondi, pode dizer. Só a questão da tabela da área de bitolas em relação a isso. Exatamente. Você só vai saber a bitola estudando um material que eu passei para vocês, tá? O material do professor Paulo Bastos. É eu particularmente acho um lugar muito bom para você, né, pegar disciplinas, ó, estrutura de concreto, para você aprender sobre concreto, ponte, concretos especiais, alvenaria estrutural, tá? Tem várias coisas aqui, ó. Eu vou até fazer uma pesquisa. Aqui faz pesquisas dele, eu acho. Tinha outras coisas aqui. Mas enfim, aqui você encontra vários materiais e tem as normas também, tá? As normas, a 6118, quem tiver a 6118 e quiser dar uma olhada em como você acha essa quantidade de ferro que você vai utilizar, tá? A 6118 ela mostra tudo também, tá? A 6118, é porque são 256 páginas aí de estudo, tá? Mas, segunda ordem, aqui vai ter, ó, armadura de flexão, flexão e torção, tá? A 6118 ela também diz como é que você calcula todas os aços, tá? E tudo mais. Você fizer uma leitura dela, entendendo termo a termo, né? Porque a gente tem que explicar o que é cada coisa dessa. Você também vai conseguir compreender como é que chega na questão da área de aço, tá? Pronto, envio sim. Envio todos os materiais, eu posso enviar sem problema nenhum, tá? Só um momentinho aqui, pessoal.
Bom, pessoal, então, voltando aqui, tá? Quando a gente abre o CIPCAD, vamos fazer uma análise do que é que ele nos dá, tá? O que é que o CIPCAD ele vai nos dar, certo? Ontem a gente estava aqui nessa parte de resultados analisando essa viga. Eu não vou analisar essa viga não, vou pegar essa aqui. Ó, essa viga aqui ela é menor. O que é que o CIPCAD nos dá? Essa armadura é a armadura longitudinal que tem 2 ferros de 8 e aqui são 2 ferros de 5.0, tá? Eu vou até apagar eles. Agora eu tenho uma viga sem nada, vou tirar um aumento fletor também, a minha viga não tem armação nenhuma, e a gente vai fazer a análise desse gráfico aqui, ó, tá? O que é que esse gráfico ele está me dizendo? Ó? Ele está me dizendo que aqui embaixo, ó, quando eu chego aqui pertinho do apoio, tá? Nessa linha, eu queria alinhar exatamente aqui com a viga. Acho que não consigo não, mas tudo bem. Mas, ó, quando eu chego aqui perto do apoio, eu não preciso praticamente de ferro nenhum. Aqui eu não preciso porque eu estou em cima do pilar. Ou, na verdade, em cima da viga, né, que está apoiando ela. Quando eu chego aqui no eixo, eu vou aumentando a minha necessidade de ferro. E nesse ponto, a minha necessidade de ferro, ela já vai estar em 0,8, tá? Então, deixa eu ver se eu salvei a tabela de ontem, mas se não, a gente acha outra. Mas salvei. O que é que isso quer dizer? 0,8, tá? Vamos agora para a nossa tabela. Ó, o ferro de 12,5, ele me dá 1,22 de área de aço. Então, se eu colocar um ferro de 12,5 aqui embaixo, ó, eu vou introduzir um ferro de 12,5 aqui embaixo. O que é que acontece? O ferro de 12,5, ele vem aqui, ele tem aproximadamente 1,2, ó, 12,5 é 1,22 de área de aço. Então, essa área de aço é a área de aço que eu tenho com meu ferro, um ferro de meia. E essa área de aço é a área que eu preciso. Então, se a área de aço que eu tenho está maior do que a área de aço que eu preciso, a minha viga vai suportar os carregamentos. Entenderam isso aqui? Entendi, sim, entendi. Pronto. Isso aqui se chama de área de aço necessária. E isso aqui é área de aço efetiva. Isso é o que o programa vai nos dar, tá? O programa vai nos dar a quantidade de aço que eu preciso, que é feita, que justamente essa quantidade aqui é aquelas contas lá que são feitas. Outra opção que eu poderia usar também. Eu poderia usar, digamos que eu vou usar ferro de 6,3 agora. Eu estou precisando de 0,8. 6,3 me dá uma área de 0,31. Se eu usar dois ferros de 6,3, minha área vai dar 0,62. É menor. Mas se eu usar 3 ferros de 6,3, vai dar uma área de 0,93. Né? Então eu venho aqui, ó, e introduzo agora 3 ferros de 6,3. Olha, 3 ferros de 6,3 deu uma área de 9,3, é maior do que eu preciso, tá? Eu posso introduzir também 2 ferros de 10, tá? 2 ferros de 10. Veja só, é o mais utilizado, é isso aqui, 2 ferros de 10. 2 ferros de 10. O 10 é uma área de 0,8 aproximadamente, 2 vai para 1,6. Então eu tenho muito mais capacidade resistente do que eu preciso. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim? O que é que vocês acham? É bom, né? É bom porque é bom.
Que é melhor dar mais segurança, né, do que colocar um que vai sobrar e não dá a segurança necessária, entendeu? Mas é o ideal isso aí ou não? Não, eu acho que não. Qual seria o Ideal, ideal? e, né, um 10, 0,6 por aí. Um 0,6 fica menos. Ó. Olha, isso aqui não é bom, tá? Porque você está jogando metade do seu material fora. O ideal era que você tivesse uma combinação de ferros aqui, ó, sei lá, por exemplo, 3 ferros de 5.0. Ó, já ficou um pouco longe, tá? Sei lá, o ideal aqui, 2 ferros de 5 e um ferro de 4.2, por exemplo. Ferro de 5. Um ferro de meia. Ó, o ideal era a gente ir buscando, tá? Vamos botar 2 de meia. Ó como a área vai aumentando. 2 de meia e um de 5. Ó como 2 de meia e um de 5 fica bem pertinho. A soma das áreas desses ferros aqui está bem pertinho. Então, a minha situação ideal, né, para uma questão física seria isso aqui, ó. Minha viga está quase perfeita. Né? Eu poderia até puxar esses ferros um pouquinho para cá para cobrir menos o diagrama. Ó. Tirando isso aqui, vai cobrir menos. Está quase perfeito aqui, ó. Esse verde, ele está quase igual a esse, quase igual assim, né? Está bem próximo a esse gráfico aqui vermelho. Isso aqui seria a situação ótima, economicamente falando. Entenderam isso aqui? Vocês entenderam? Pronto. Só que o que acontece? Na prática, primeiro, aqui em cima eu tenho que colocar ferro, mesmo que eu não precise de nada. Por quê? Porque eu preciso ter um lugar para que meus estribos consigam ser executados. Tá? O estribo precisa pelo menos de um ferro nessa ponta, um nessa e um nessa. Então aqui em cima eu coloco pelo menos 2 ferros de estribo. Aí, professor, esse ferro serve para alguma coisa? Serve, só para sustentar o estribo. Resistência desse ferro contribui em alguma coisa na viga? Nenhuma, tá? Esse ferro está aqui somente para pegar o estribo. Não adianta você colocar ferro em cima da viga, porque nessa viga aqui, porque não vai adiantar nada, tá? Aí, o que é que eu faço? Eu não vou botar 3 ferros numa viga desse tamanho. Eu coloco 2 ferros somente, ó. Aqui. Fica mais fácil de executar na obra. Então, aqui eu posso colocar 2 ferros, ó. Por exemplo, de 8.0. Coloquei 2 ferros de 8.0 aqui embaixo. 2 ferros de 8 em cima, tá? Eu passar meus estribos, minha viga tá tranquila. Minha viga já tá armada. Você veja quanto desperdício de material aqui. A diferença entre o verde e o vermelho é o que a gente não precisa. Em cima eu não preciso de nada, né? Embaixo eu tenho toda essa região aqui, que é a região que eu não preciso. Mas eu uso ela toda por uma questão executiva. Tá? Por uma questão de execução e tudo mais. Tá? Eu vou mudar somente o tipo de gancho aqui. Tá? Eu vou usar esse gancho. Usando com 15 centímetros. Mas enfim, aqui eu já consegui deixar a minha viga do jeito que eu queria. Tá? Só estou mudando o tipo de gancho, que é essa dobra aqui. Pronto. Minha viga está armada. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Vamos trabalhar só em cima disso hoje.
Entenderam? Jonathan entendeu. Socorro entendeu. Nessa parte aí eu compreendi tudo. Bem claro. Oi? Não, eu só estou dizendo que nessa parte aí, para mim, está bem claro. Eu entendi perfeitamente. Pronto. Então, Pronto. Então, o que é que acontece? O software, ele vai fazer, como eu digo a vocês, a questão manual, tá? O software, por exemplo, deixa eu pegar essa viga. Essa viga daqui, ele vai me dar um monte de ferro aqui, tá vendo? As áreas de aço a gente vai analisando aqui, ele vai tentar cobrir a área de aço totalmente, partindo um monte de ferro, entendeu? Só que isso aqui é um software, isso aqui é um programa que ele calcula através de algoritmos e tudo mais. A gente, primeiro, imagine você cortar, você está lá na obra e chega um projeto dessa viga aqui para você fazer. Primeiro, acompanha o diagrama de momentos fletores, tá? Aquela questão toda lá que a gente viu, diagrama de momentos. Mas essa viga, ela não é uma viga que a gente mandaria ela para a obra, porque gastaria muito mais dinheiro para a gente ter mão de obra para cortar esses ferros todinho e montar, do que se a gente fizesse isso. Perceba que eu tô quando eu mexo lá em cima, mexe aqui, porque eu estou tirando os ferros, tá? Eu estou armando minha viga de uma forma diferente, então estou tirando esses ferros. E o que é que eu vou fazer? 8,40. Vou deixar minha viga, aqui tá passando, só um pouquinho. Esse daqui eu vou colocar 2 ferros de 10. Já que eu vou botar de 10, eu coloco de 10 aqui também, porque eu armo minha viga, tá? De uma forma que eu só use ferro de 10. Fica muito mais fácil lá na minha obra. O que é que eu fiz aqui? Troquei aquele monte de ferro por 2 ferros de 10 embaixo, 2 ferros de 10 em cima. Ela vai ficar mais cara em relação a ferro? Vai ficar mais cara em relação a ferro. Só que tem uma vantagem dessa viga em relação à outra, que é o seguinte, tá? Essa viga daqui ela é muito mais fácil de armar. O pessoal lá da armação da obra só vai chegar lá e cortar ferro de 10, tá? Além esse ferro de 10 só vai ser 2 ferros de 10 em cima, 2 ferros de 10 embaixo, vai ter muito menos risco de erro, tá? Minha viga fica toda coberta. Agora ela fica muito mais coberta do que o que precisa, tá? E o ferro de 10 é um ferro pequeno, o ferro de 10 não é um ferro grande, não. Então, vou lá, minha viga. Está ok, tá? Só falta os esforços cortantes aqui, que eu vou passar para vocês, mas só na próxima aula, tá? Que é justamente a questão do estribo. Vocês entenderam isso aqui? Todo mundo entendeu? O que é que eu fiz? Vou esperar o pessoal responder aí. Pronto. Milena respondeu, Socorro também. Ok. Pronto, pessoal. O seguinte, hoje eu vou terminar nossa aula por aqui, tá? Porque eu não vou ter tempo de... Esse aqui que fica... Hoje eu vou terminar nossa aula por aqui porque eu vou aproveitar esse final aí da noite para colocar as questões lá no WhatsApp e colocar também as aulas no YouTube, tá? Para que vocês comecem já a pensar aí sobre como vai ser a nossa atividade. Aí eu queria que vocês aproveitassem esse restinho aí, né? A gente tem meia hora ainda,
Mas para que vocês deem uma olhada na atividade e ver se tem alguma dúvida que a gente possa tirar amanhã, até pelo turno da manhã e da tarde, tá? E como todo mundo entendeu aí, tá tranquilo, a gente encerra. Opa, Aí, no caso, tu vai passar a atividade lá no WhatsApp e vai explicar agora. no YouTube, ou vai só passar pro WhatsApp que a gente tira as dúvidas lá? Passar no WhatsApp e vou colocar o vídeo no YouTube. Tá? Vou fazer isso, Pronto. viu? Beleza. Então, boa noite aí, pessoal. A gente vai se falando no WhatsApp, tá? Tchau, tchau para vocês.